Vocês pediram e o Mano foi demitido. Mano Menezes não é mais técnico do Fluminense. Vamos ler aqui a nota do Fluminense. Saiu, é o quê? Meia-noite, 1h da manhã, a demissão do Mano. Demorou, hein? Fluminense informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidney Lobo e Thiago Kozlovski. Tá difícil. E o preparador físico Flávio Oliveira. Esse preparador físico que acabou de chegar, já está saindo. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Ok? O auxiliar técnico permanece, que é o Marcão, claro, é funcionário do clube, sempre o técnico tampão, e vai ser tampão novamente, e assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas na próxima terça-feira, dia 1º de abril. Aqui eles colocaram 1º de março, mas erraram, é 1º de abril. E não é mentira. O jogo será na Colômbia, pela primeira rodada da Sul-Americana. Então tá lá. Mano Menezes oficialmente demitido pelo Fluminense. Acabei de ler a nota oficial, agora a gente vai conversar. O que foi a gota d'água? Um ponto que eu botei aqui no meu papel, nesse último jogo, esse jogo que o Fluminense perdeu para o Fortaleza, aconteceu uma coisa que incomodou bastante na coletiva. Ele disse as seguintes palavras: os jogadores não se encontraram, eles não conseguiram desenvolver, então tive de que sacrificar o Serna. Ele disse que ele dentro do campo ele pede desculpa para o Serna, falando que errou e por isso estava tirando ele com 13 minutos de jogo. Na coletiva ele transfere esse erro para os jogadores, dizendo que eles não se encontraram, que eles não conseguiram desenvolver, então por isso ele teve que tirar o Serna. Uma contradição. E ele disse que fez essa alteração porque os jogadores não conseguiram desenvolver e repetiu isso. O ambiente entre ele e os jogadores não está legal, eu creio que desde aquela situação com o Marcelo. Ele brigou com o Marcelo na beirada do campo, aí depois de ter discutido com o Marcelo, o Marcelo acabou saindo. Tem também uns entreveros dele com o pessoal da Mureta, que fica ali próximo do banco de reservas, coisa que técnico não precisa fazer, não é correto. Torcedor paga o ingresso, ele xinga, ele zoa, não é pro técnico ficar virando para aqui bancada, ficar dando banana, fazendo gestos, brincando, rindo. Ainda mais um técnico experiente como ele, que eu já estava irritando nos jogos do Fluminense. Além da briga com os torcedores, também teve o Thiago Silva dentro de campo. Ele discutiu com o Thiago Silva, tem um momento ali que ele teve também um problema com o Canóbio, nesse jogo contra o Fortaleza, com o Canóbio. O Canóbio acho que respondeu ele, e principalmente o Thiago Silva. Os dois chegaram a bater boca. Então teve essa situação do Serna, que o Serna foi para o banco de reservas muito mal, os jogadores tiveram que consolar, teve a situação do Marcelo, briga com torcida, esse negócio todo. Por muito menos o Oliveira foi mandado embora com aquela briga lá com o Ganso. Outro ponto, que também pode ter sido a gota d'água. A Força Flu e a Bravo 52 soltaram uma nota no Instagram exigindo a demissão do Mano Menezes. Daí você vai me perguntar, porra, a torcida já fez isso algumas vezes e não adiantou. Mas só aqui é ano eleitoral, ano de votação para a SAF, possivelmente teremos protestos no CT. Isso vai criando um ambiente ruim para um ano que é especial para o Mário Bittencourt. Ele quer mostrar uma situação para a BTG, para quem for comprar o clube, e precisa do voto do torcedor. Aí você vê duas fortes torcidas do Fluminense, como a Força Flu e a Bravo 52, exigindo a demissão do técnico. Não é o momento para o Mário, que quer permanecer no clube como CEO, ficar contra o torcedor. Vamos lá, vamos pegar essa premissa aqui. Ano eleitoral e voto SAF. O time não evoluiu desde o ano passado. Além de não ter melhorado, não ter evoluído, já com o tempo que o Mano Menezes trabalha com esse mesmo grupo, ele teve uma data FIFA inteira, 2 semanas para melhorar o time. O que ele fez? Além de escalar o time errado, fazer uma alteração com 13 minutos, botar a culpa nos jogadores, o time não melhorou com essa data FIFA. Não aumentou um ponto
do que vinha apresentando no Fla-Flu, vamos lá, ou do ano passado. O time não melhorou. Então não há evolução no trabalho do Mano Menezes. Vai esperar até quando? Tem Sul-Americana já no dia 1º de abril. Viaja, já vai jogar. Joga terça-feira. Joga terça-feira. Valendo, jogo fora. Depois tem segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Agora é a Copa do Brasil, Brasileirão. Vai esperar até quando? Para mim, teria que ter demitido o Mano Menezes lá na derrota para o Flamengo, antes da data FIFA. Já trazia um técnico correndo, botava ali, ele tinha 2 semanas para preparar a equipe, treinar, conhecer os jogadores e tocar o barco. Para que esperar a data FIFA para depois mandar embora? É assim que o cara quer ser CEO do clube? É dessa forma? Tem que pensar rápido, irmão. Outro ponto aqui, o time não evoluiu desde o ano passado, briga com o Marcelo, torcedor de Thiago Silva, eu falei, e contradição. Ele teve uma contradição claríssima que mostra que ele está muito perdido no comando técnico do Fluminense. E justamente com as 2 contratações, 2 garotos que ele colocou em campo na fogueira nesse jogo contra o Fortaleza. O Fluminense meteu 4-0 no Volta Redonda. Aí um repórter questionou ele: mano, por que você não botou o Lavega no jogo da volta contra o Volta Redonda? No jogo seguinte, já que o Fluminense tinha uma vantagem de 4 gols e o Volta Redonda tinha que dar uma volta bem mais redonda para poder reverter o 4-0, por que não deu a oportunidade para o Lavega, que ainda não tinha estreado com a camisa do Fluminense? Ele falou que ainda não era o momento, depois que o Fluminense criou uma vantagem de 4 gols. Aí, num jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense estava perdendo por 2-0, com o time todo bagunçado, ele bota o Lavega para jogar, fazer sua estreia com a camisa do Fluminense, improvisado de ala pela esquerda. Ele tirou o René para colocar o Lavega improvisado. Aí há uma contradição muito clara. Eu acho que não era o momento de estrear o garoto. Ainda bem que o garoto não foi mal. E sem falar do Lescano, que ele também botou no meio de campo, com 3 jogadores no meio de campo, 2 volantes e o Lavega para armar jogo. Então mostra que ele está muito perdido nisso aí. Acabou culminando, né, com a sua demissão, é um acumulativo. Cara, é 100% de desaprovação da torcida do Fluminense com o Mano Menezes. Mantê-lo no cargo, há um desgaste muito grande da imagem que já está bem desgastada do presidente Mário Bittencourt. Ainda mais depois de todas essas notícias de SAF, de que ele vai ganhar não sei quantos R$1.000 por mês, 5 anos de contrato, 5 milhões de bônus na assinatura do contrato com o Banco BTG, aí um monte de coisas, política dentro do clube. Então manter um técnico com 100% de aprovação, cara, é insustentável. Ele acabou perdendo emprego. Então tá lá, Fluminense joga na terça-feira contra o Once Caldas, lá em Palo Grande, na Colômbia, às 21h30. Quem vai comandar a equipe é o interino, o Marcão. Boa sorte para ele. E que o Fluminense vá à procura de um técnico. Vamos lá, técnicos brasileiros disponíveis nesse momento. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas fica até o final, que a gente vai vendo aqui as situações. O Tite está desempregado, técnico da seleção brasileira, campeoníssimo. Acho um técnico organizado, um técnico que sabe montar um time, é um técnico que o jogador respeita, principalmente pelo currículo. Na minha opinião, é um bom nome do Tite. Renato Gaúcho, acho um motivador, um jogador que um treinador que tem identificação com o Fluminense, o campeão carioca com gol de barriga, com nossa camisa, é um dos ídolos do clube. Foi vice-campeão da Libertadores, comandando o Fluminense, o Renato, em 2008. É um técnico que faz o jogador jogar por ele. Fez isso muito no Grêmio, ganhou quase tudo no Grêmio, com a camisa do Grêmio, é ídolo também no Grêmio. Não é um estrategista, não é um técnico com conhecimento farto de tática, é mais um motivador. Mas seria um jogador interessante para fazer os jogadores correrem por ele. É aquele técnico tipo paizão. Também seria um nome interessante do Renato Gaúcho. O Fernando Diniz, ele vem de trabalhos muito ruins, né, no próprio Fluminense. Ele saiu porque o time não rendia. Depois na seleção brasileira.
não deu certo na seleção, como técnico interino, foi para o Cruzeiro, também foi muito mal. Eu acho que o melhor para o Fernando Diniz é voltar em outra época, em outro ano, deixar a poeira baixar, trazer o Fernando Diniz agora não é o momento. Tem o Odair, que é o meu maior medo e meu desespero do retorno do Odair, porque eu acho que é um técnico defensivo, um time não é ofensivo, não gosto da passagem dele pelo Fluminense, depois ele foi se esconder lá na Arábia Saudita, ganhar o dinheiro dele lá. Não vejo o Odair como um técnico de prateleira alta. O Fluminense precisa, nesse momento, não precisa de Roger Machado, não precisa de Odair, não precisa nem de nenhum esses treinadores que já passaram pelo Fluminense. Então, pelo amor de Deus, que o Mário Bittencourt não me venha com o Odair. Filipão, tá desempregado. Filipão, para mim, é um técnico ultrapassado. Tá no entendimento de futebol do Mano Menezes. A época do Filipão, para mim, acabou. É um treinador experiente, o jogador vai respeitar? Vai. Mas não. Chega. Dorival Júnior fez um trabalho muito ruim com a seleção brasileira. É um bom treinador, sabe armar um bom time. É um treinador de prateleira alta. Mas vem de trabalho ruim na seleção e, cara, na minha opinião, esse é o meu gosto. Vocês podem deixar aí, e eu peço que vocês coloquem aí nos comentários o técnico de suas preferências. Mas o Dorival Júnior não curto muito. Se for para escolher esses técnicos brasileiros que estão desempregados, eu ficaria entre o Renato Gaúcho e o Tite. Minha opinião. Como tem um canal que eu gosto muito que ele fala assim: galera, essa só é a minha opinião. Então fica por conta de vocês. Mas tem uma opinião minha, um desejo meu que é maior do que todos esses aí, maior do que Renato Gaúcho, maior do que Tite, que é trazer um treinador estrangeiro, um treinador de fora, com uma outra cabeça, um treinador com conhecimento. Acho os treinadores brasileiros muito nivelados por baixo e em comparação, claro, em comparação aos treinadores que vêm de fora. Quem está desempregado aí no exterior, que eu acho que seriam uns nomes interessantes: Sampaoli, o argentino Sampaoli, treinou a seleção argentina, treinou a seleção chilena. Outro nome, Schelotto, treinador argentino, ganhou a Sul-Americana com o Lanús, acho um bom treinador. E da minha preferência, que é o Luiz Castro, que fez um belíssimo trabalho comandando a equipe do Botafogo. Luiz Castro seria um nome ideal para o Fluminense nesse momento. Mas a gente sabe muito bem as preferências do Mário Bittencourt, e ele acha que treinador estrangeiro é modinha, esse negócio todo, e também o que a gente tem que ver nesse momento de escolha de treinador é o treinador que vai comer na mão do presidente, né? O que vai seguir, vão comer na mão não, acho que o termo melhor é seguir a cartilha do Mário Bittencourt. Que não bata de frente com ele, que aceite as contratações, as indicações, a forma que ele enxerga e comanda o clube. E desses nomes citados, Tite, Renato Gaúcho, Luiz Castro, o cara que mais se aproxima desse modo de ser treinador escudo de presidente, vocês me entendem o que acontece? O Mário gosta muito de técnico que seja escudo para ele. Infelizmente, o Odair é o que mais se encaixa nesse perfil. O Odair chegou uma vez, quando era técnico do Fluminense, a defender o presidente do clube numa coletiva, defendendo, falta dinheiro, não sei o que, o presidente elogiar o Mário Bittencourt numa coletiva. Então é um cara que é da preferência dele e isso me assusta muito. Espero que esse ano de eleição, esse ano de criação de SAF, faça com que ele abra o leque de opções, veja um novo horizonte, traga um treinador do nível de um mundial de clubes que teremos no meio do ano. É isso. O investimento foi muito alto, investimento em 20 milhões em zagueiro do Peru, em lateral em final de carreira. Então o investimento foi muito alto para você trazer um Odair Helman nesse momento, um Barroca. Você quer melhorar esse time? Traz um Luiz Castro, traz um Schelotto, um Sampaoli, um Tite, um Renato Gaúcho. Vai subindo o nível. O Fluminense merece coisa melhor. O Fluminense merece técnico do nível do Fluminense. Deixa aí nos comentários o seu técnico da sua preferência. Mano Menezes não é mais técnico do Fluminense. Marcão comanda o time na terça-feira e em breve teremos um novo técnico. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!